global sobre isso. Mas quando você fala sobre regulamentação de esporte eletrônico, não é regulamentar o jogo, porque isso é impossível. É isso, é uma propriedade privada. Exatamente. É completamente diferente o futebol do LoL, do CS, porque o LoL é da Riot. Então a justiça não tem a possibilidade de meter o bedelho no jogo. Então eles não podem falar nada sobre o LoL, por exemplo. A lei 239 não pode picar Yumi nos campeonatos não nacionais. é. Pode, o que eles vão legislar sobre regulamentação é a regulamentação da situação. Por exemplo, a minha relação... São as relações. A relação do time com o jogador, a relação empregatícia, a relação de contratação, a relação de federação. Que já tá tudo regulado. A Lei Pelé já tá aí imperando nos esportes eletrônicos desde sempre. E as pessoas... E essas pessoas que vão falar assim, não tem que regular. Gente, tudo é regulado. Então, mas tem certas coisas que ainda são difíceis por causa disso. Por exemplo... O atleta do esporte abriu uma conta bancária, meu amigo... Mas por quê? Porque não tem uma legislação que dá segurança jurídica para isso. Vou te falar, Xande, aqui eu abri... Imagina eu abrir como técnico de esportes. Isso não existe. Exato, não tem previsão consegui legal. E sabe que eu consegui abrir? Porque o cara que tava do lado, eu fui no guichê. Aí tinha o cara aqui e o cara aqui. Sim. Em Juiz de Fora, na época. O cara que tava aqui, que tava me atendendo... Ele tava entendendo nada. O cara do lado acompanhava. O cara do lado sabia quem eu era. É o Dioco! Aí eu falei, putz, achei o meu caminho. É o Dioco. Aí eu conversei com o cara, o irmão dele também acompanhava. Eu esqueci o nome dele, porque faz muitos anos já. Mas me ajudou muito, a gente conseguiu abrir. Na época eu tava olhando aquela coisa do... Foi quando eu comecei a receber YouTube. E aí ele me explicou como é que era a parte de... como é que era a parte de banco, como é que era tudo. Então o cara me ajudou bastante. Eu esqueci o nome dele agora, que faz muitos anos isso. Mas foi por causa disso. Porque se fosse pra seguir normalmente, era muito difícil. Porque, por exemplo, no meu caso eu ainda faço tudo certinho, porque eu já tive um pouco da vida tradicional. Mas eu imagino que pro atleta de esporte, cara, como é que... Ele sabe onde ele tá sendo enquadrado em lei? Ele sabe os direitos dele, ele sabe o que ele tem que declarar no final do ano, ele sabe ele sabe emitir uma nota Faz ideia. eletrônica. Faz ideia. Não sabe. Então, de novo, os high-end, o pessoal que já tá aí, o BRT Câmbio da Vida, tem assessoria, eles conseguem mandar a bala. Mas nem é todo mundo que consegue. Exato, é isso. E é para dar segurança a todo esse público mesmo. E assim, eu acho que os próprios jogadores encamparam esse discurso das organizações que fizeram, que foi compartilhado agora, a não regulamentação, numa parada que enquanto a gente precisa melhorar, aperfeiçoar o texto para que seja aprovado. Agora, de novo, estou falando, gente, é minha opinião, opinião do Dioco, que não entende absolutamente nada disso. Mas uma coisa é certa. Para mim, o mais bizarro, eu assisti tudo do bagulho lá que rolou, da audiência. E mesmo sendo um completo representando quem não tem nenhuma noção de tudo, rapaziada, eu conheço as pessoas do nosso lado. Mas do lado de lá, os caras vão... Não tinha nenhum vamos parar. Não tinha nenhum preparo. E aí que tá. Também é... Mas a função do parlamentar é esse. Ele não tem... São 513 deputados legislando sobre... Você imagina, sobre saneamento básico a esporte eletrônico. Não tem como a gente pedir para esses caras que eles sejam realmente conhecedores disso. Não tem como eles serem oniscientes. E a audiência pública é justamente para isso. Mas assim, eu compreendo que a partir do momento que você chega, eu chego para conversar lá com o Chaep, ele representando eles. Quando rola esse exchange, eu falo, nossa, eu não posso deixar na mão desse cara de jeito nenhum. Eu não posso deixar na mão desse cara, porque esse cara não manja nada. Mas não tá deixando na mão dele, tá deixando na mão do Estado brasileiro, que já tem um conjunto de regras. Só que de novo, eu consigo entender a reação inicial. Mas entendo também que a reputação do Estado tá na lama também. A reputação dos políticos tá na lama. O negócio tá meio tenso. Entendo a reação do público de não querer, de ter resistência com relação a isso. Mas é que para vencer isso é justamente esse o caminho. Não há caminho fora da política. Não há caminho fora da política. E a gente precisa entender isso. Eu acho que nesse ponto aí da regulamentação, voltando agora ao caso dos streamers e tudo mais, eu acho que, inclusive, para regular esse mercado, né? Porque não tem nenhum tipo de regulamentação, eles não estão amparados pela lei trabalhista. Por exemplo, assim, um streamer. E se ele... Pode pegar aí. Não, mas você viu que o jeito que ele tirou o pastel, ele... Sacou o pastel, e eu não sabia que era um pastel. Ele tirou algo ali de dentro, ele apresentou o pastel, ele olhou pra mim, ele confirmou e... Val. Pastelzinho de carne e queijo, coxinha de cupim. Isso aqui tá bonito demais. Pastelzinho eu vou provar. Coxinha de cupim e batata portuguesa. E aí,
Ô, Diogo, nessa questão do streamer, no dia que ele ficar doente e não conseguir streamar, não vai cair dinheiro na conta dele. Não cai. Mas aí o pessoal fala, não é relação empregatícia. Mas não é uma relação empregatícia porque justamente eles compraram o discurso do capitalismo, compraram o discurso da Amazon. Compraram o discurso, né? Gente, há um vínculo empregatício. A Twitch não existe. Não, pera, voltar. Não é que há não tá configurado. Aí quem vai dizer isso é a justiça se não tem. Mas não há Twitch sem streamers. É porque então, para configurar vínculo empregatício, tem que ter 3 requisitos básicos, que é periodicidade. Tem. Hierarquia. Não tem hierarquia. Ah, como não? Ninguém da Twitch manda neles. Mas bane eles, não bane? Mas banir não é hierarquia. Banir é você, ele te dá uma ordem e você tem que cumprir. Tipo assim, ele vai dizer, você vai abrir essa live hoje. A Twitch não tem esse poder. Vai dizer, você vai fazer uma live de 6 horas. Você não vai poder fazer. Ela pode não exercer, mas ela pode. Não pode. Ela não tem poder pra isso. Ela não tem nenhum tipo de... Inclusive, se ela fizer isso... Você acha que não? Não, eu nem acho. Se ela fizer isso, você fica milionário no mesmo momento. Mas como? Você processa ela. Mas aí vai pra uma questão judicial. É isso, tipo, porque ela não tem hierarquia sobre você. Mas ela pode dizer o seguinte, você que é streamer daqui, você tem que abrir agora a live todo dia, terça-feira, senão você perde seu canal. Não pode? Não, ela não pode, mas ela pode exercer. Não, se ela fizer isso, automaticamente ela vai estar entrando no ato irregular e você processa e você fica rico. Qual é a ilegalidade que ela tá... Você não pode forçar trabalho se você não tem relação empregatícia. Então, se você não tem... Quando você não tem uma relação empregatícia, você não tem o pré-requisito. Esses 3, que é hierarquia, periodicidade e... Faz muito tempo que eu não advogo, gente. Tem mais um, que eu não lembro qual é agora. Que é habitualidade. Habitualidade, periodicidade... Seria o que habitualidade? Eu não me recordo exatamente agora do que... acho que é dos cumprimentos da sua função. Você cumprir a função. Então, das 3... Acho que é isso mesmo. Você pega 2, só que não tem hierarquia. A Twitch não pode mandar no streamer. Né? Eles não têm nenhuma ingerência sobre nenhum stream do que pode acontecer. Eles é uma coisa meio... Não é nem como PJ, porque, por exemplo... Mas enquanto você é partner... Você não assinou ali um contrato, não tem um... É isso, é por rendimento. Mas não está estabelecido algum tipo de vínculo? Mas não é empregatício. É uma outra coisa que eu não sei te dizer o que é. É um contrato que não é brasileiro, pô. É um bagulho... O meu... Agora acho que até tem os brasileiros. Eu não sei. O que eu assinei... Eu assinei gringo. Em 2013 é gringo, é um bagulho completamente, assim... Eu li ele, porque eu morri de medo, falando no começo de 2013. Mas é um bagulho completamente alienígena. Assim... O que eu tenho de conhecimento até hoje, principalmente quando eu atuei como diretoria de contratos, é completamente alienígena. Eu não tô pedindo também para que sejam seletistas também, os streamers também. Mas, assim, você pegou o exemplo da Twitch, eu não vou falar qual a plataforma, mas para bom entendedor, né, tem várias que fazem, inclusive tem várias que fazem isso. Outras plataformas têm um modelo de negócio que é muito mais predatório pro streamer. Acho que a gente fica falando de Twitch e tal, mas na Twitch de fato... Ela é maior. Mas é que a Twitch de fato, ela tem uma... facuticidade no negócio que... Eu não sei se inclusive se o público sabe disso, acho que não. É bom. Tem essas coisas que tem que falar. Alguém vai ter que falar, né? Assim, quando você é afiliado ou parceiro, você tem realmente essa relação de rendimento que é a que a maioria das pessoas tem. Então, assim, você está assistindo um canal, provavelmente essa pessoa é afiliada ou parceiro, muito provavelmente ela é parceiro, se for um cara médio para grande. E o parceiro... Que boca boa, e a boca boa do Chaep ali, mas comeu algo muito gostoso, cara. Não, é porque ia cair, eu tava... tá, ele fez uma boca boa. Falei, cara, senão ia cair no meu colo. É muito legal ficar do lado do Chaep, sério, vocês deviam estar aqui. Meu Deus. Porque o Chaep é muito... Ele é vivo. Que claro. Bom, né? Mas assim, é muito da hora. Ele tá morto. Eu sempre tô ali, ó. Eu tô do lado do convidado, que também é vivo. Mas o Chaep é muito da hora. O Diogo viaja demais, cara. Eu viajo, mas é a vida. Só que, voltando. A maioria das pessoas no Twitch vai ter essa relação de rentabilidade. Só quem é muito, muito grande, mas quando eu falo muito grande é assim, lá em cima, que consegue fechar esses contratos de horas. É bem seleto. Tanto que mesmo entre os jogadores profissionais, são poucos. Os times até conseguem. E ainda assim é difícil, mas os jogadores muito, muito grandes conseguem, além da rentabilidade por produção, fechar esse contrato fixo de horas. Minutagem, né? Minutagem mas real. A questão é que... Então, só continuar. Perdão. Aí que eu tô encerrar para você entender onde que eu tô querendo chegar. As outras plataformas, elas não atuam assim. Esse que é o detalhe. Você também tem uma relação de rentabilidade, mas para te tirar da Twitch, eles vêm de cara com a minutagem.
E o que acontece? E aí que eu acho que é onde pega, porque eu já vi isso acontecer e eu já vi isso dar um burnout severo em atleta profissional. Que, inclusive, todo mundo, burnout em streamer. Não, mas eu sei, mas assim, se é ruim pro cara que já é streamer, imagina pro quando atleta, isso junta pro atleta, Sim. foi uma das situações mais difíceis que eu tive que conviver na minha carreira como técnico, porque eu não sabia o que fazer. E era assim, tipo, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, não tem como, não tem o que fazer. Porque é realmente do or die. É tipo, tem as horas aqui, fez as horas, ganha, ficou 1 hora, 1 minuto pra baixo, 0. É isso. E aí que o bicho pega. Pô, mas não tá errado? Pra caralho. Então. Só que, assim, certo e errado são conceitos subjetivos. Porque, querendo ou não, muita gente ficou muito bem por causa desses valores. Então, é aquela coisa. Eu tô sendo advogado do diabo hiper blaster aqui. Eu tô vendo. Porque, de novo, todos os lados têm lados positivos e Porque negativos. a gente não pode tirar porque algumas pessoas deram certo, a gente tem que olhar o todo, a massa, né? Isso, exatamente. Então, assim, é uma coisa que você pode encarar como um sacrifício momentâneo, como algumas pessoas... Por exemplo, o depoimento que talvez seja o mais fidedigno nesse sentido é do Rato Borrachudo. Exato, o Rato foi o que ficou mais famoso, né? O do Rato não é só o mais famoso, como ele traz os dois lados. Ele faz a balança. Obviamente, pendendo para um lado, que é pro lado do psicológico que quebrou ele. Esse lado pende muito mais, a balança é desigual. Mas ele fala que ele conseguiu comprar tudo da vida dele, ele montou uma vida pra frente por causa do que aconteceu. Mas, querendo ou não, a saúde mental, saúde física vai embora. Então, de fato, nesse sentido, não ter nenhum tipo de regulamentação em cima dessas gray areas, dessas áreas cinzas, né? É a precarização do trabalho, pura e simples. É complicado. É muito complicado. Eu já vi situações na minha frente que foram sem saída mesmo. Tipo assim, eu não sabia como aconselhar a pessoa. A pessoa veio me falar... E aí, Diogo, a gente não vai fazer nada? Não vamos debater? Não vamos discutir? O que eu senti naquele tweet foi um silenciamento desse debate. Então. É o que a gente tá fazendo aqui agora? Tá discutindo? Não, sim. Não, tá, entendi. Você trouxe a pergunta. Sim, eu tô discutindo porque eu acho que faz sentido discutir, assim, mostrar que tem lados que... Tudo bem, tem lados que claramente, como a gente falou, são perigosos, mas tem lados que trazem os benefícios. Claro, sem dúvida. Porque então, assim... não teria prosperado se não desse benefício. Eu não acho que tem que ter, nesse caso específico, eu acho que não tem que ter relação de CLT. Não tem como. CLT é difícil. Não tem como. Não tem como. Mas a CLT Mas eu acho que o molde atual, ele é muito abusivo. Né, de exigir muitas e muitas horas pra você conseguir alguma coisa. Você tem que dedicar ali. Aí depois você vai dizer, nossa, mas você vai estar ganhando jogando videogame. Foda-se, é um trabalho. Não é isso, exatamente. É um trabalho. É um trabalho, não importa o que você esteja fazendo. Você está salvando uma vida, desarmando uma bomba, narrando videogame, jogando videogame, dando aula. Os jogadores de futebol são os mais bem pagos do mundo. Se trabalho. fosse sobre essa premissa, a gente nem pagava eles, pô. Tá jogando bola. É um trabalho, sabe? Então, o jeito que esse trabalho tem que ser exercido tem que ser com condições mais humanas, né? Eu acho que aí parte de dois sentidos. De também uma avaliação da desenvolvedora, da plataforma, e também uma modernização das leis trabalhistas para olhar para essas novas profissões. Uhum. Como é que a gente vai fazer aqui para proteger esse cara, entendeu? É difícil, é muito difícil navegar essas águas aí, viu? Para quem é criador de conteúdo, assim, se lá fora já é difícil, aqui no Brasil é muito complicado. E, de novo, também não surpreende, porque, querendo ou não, se é complicado para quem vive regularmente lei trabalhista, situações de trabalho complicadas, ainda mais para quem está na vanguarda de algo tão novo. Eu tenho certeza, e isso é feliz ou infelizmente, tá, rapaziada? É a vida. Que a tendência é que isso cada vez mais uma hora vai rolar. Não tem como. Porque como tudo, imagina, você pode olhar o próprio futebol que você falou. No começo, eu imagino, e até eu tava assistindo o Edmundo. O Edmundo foi no Inteligência Limitada. Foi? Foi. Nem sabia. O animal, né? O Edmundo. E foi super legal. Foi assim... Eu vou falar pra vocês que eu não só gosto de estar aqui conversando com o Xande, conversando com o Chaep, mas eu gosto muito do formato podcast, mesa cast. Porque assim, você começa a ver mais... Parece que você sente conexões antigas ativando.
Então eu assisti o cara jogando, mas não tinha essa conexão. Então quando ela traz uma história, eu pego uma história da minha vida, da época, conecto, faço nó. E ele fala que... Ele comenta sobre como era a legislação para os jogadores amadores na época que ele era jogador amador. E que era muito mais fácil. Porque ele ficou sem contrato, ele jogou sem contrato muito tempo. Que acabou dando oportunidade pra ele. E isso, que não só oportunidade, mas assim, ele cita esse exemplo de como rolava, que ele chega de moto e que depois o... Como é que é o nome do cara do charuto? É o... Eurico Miranda. Eurico Miranda, que o Eurico compra a moto dele no cheque pra ele não... Porque não tem como, pô... Como é que ele podia ter a moto se ele não tem o contrato, que era por fora e tal. E, resumindo, vocês podem ir lá no James Militar resolver, muito bom o episódio dele. E aí depois ele fala que não, que hoje em dia já evoluiu. Sim, já, sim. Hoje em dia tudo já é resolvido, o cara já sai com contrato, não tem como jogar sem. Então, assim, é o que vai acontecer com a esporte também. É o que vai acontecer com... Eu não falo nem só esporte, porque isso de streaming é com... Correlato ali, né? Tudo muito próximo. Com mídias sociais, o streaming, tudo isso. Influencer. E a tendência é que a vida anda e o mundo evolui. E que vai evoluir, não tem jeito. Cabe a nós, né, debater, mostrar pra tentar pelo menos, por exemplo, não ser aquele meme lá, de que os caras nem sabem do que é, pra deixar o meme menos memístico. Vai ser meme quase sempre, mas é a vida, é o governo. É que nesse caso, desculpa, Chapa, me lembra muito a frase do Tim Maia, que o Brasil é o único lugar que prostituta se apaixona, que traficante se vicia e que o pobre vota na direita. Então, assim, nem concordo com a frase não, só tô lembrando, Nossa, Tim Maia... Grande Tim. Tim Maia trouxe isso. O Tim Maia morreu, viu, rapaziada? Tim Maia morreu. Quando era criança. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é os próprios streamers contra esse tipo de coisa. E isso, pra mim, é uma desvirtuação completa do negócio. Entendeu? Eram eles que deveriam ser os primeiros interessados a isso, porque eles vão querer ter filhos um dia. É o movimento que o BRTT fez com o Game Office. Ele teve que encampar essa ideia, porque ele foi o cara que era um mais veterano. E ele queria sair, né? Ele queria porque ele viu que precisava ter uma vida. Que, gente, veja só, olha só, o jogador quer ir pra casa ficar com a mulher. Nossa, como pode? Como é que ele pode estar vivendo isso? Né? Não tá focado. Pelo amor de Deus, gente. Trabalho é trabalho, jogo é jogo. E eu acho que ele encampou essa história. E que, olha o benefício que eu acho que, por tabela, ele acabou causando aos outros atletas, né? Que agora me parece um movimento que já é um movimento de não retorno mais, né? Vai ser Game Office pra frente e não vai ter mais como. Então eu acho que me incomodou demais que os streamers tivessem sido os caras que tenham desvirtuado esse debate ali naquele momento. Mas você entende também que isso vem do esporte como um todo, mas existe uma dificuldade de ter referências de representatividade. Porque, assim, por exemplo, a questão dos jogadores e técnicos de LoL no Brasil. A gente já podia ter pedido coisas, ser organizado há muito tempo.